Sejam muito bem-vindos, eu sou Viviane Lara, host do 2V Podcast. E para que ele exista, a gente tem parceiros, Saúde 4.0, Saúde Colaborativa, lá eles têm cursos, consultoria e vários serviços em saúde. Muito obrigada pelo apoio. E hoje eu tô com o meu grande amigo, Beto Navarro. Para eu ler o que você, eu tenho que colocar meu óculos, né? Nossa, porque a idade Vivi. chegou. É um currículo muito extenso. Para. Ele é graduado em fisioterapia, mestre pelo Departamento de Engenharia Biomédica da UMEC, especialista em Fisiologia do Esforço pela Universidade de São Paulo, especialista em Gestão Hospitalar com ênfase em Atenção Básica pela Universidade Ítalo-Brasileira. Ele é docente da Universidade Cruzeiro do Sul e fisioterapeuta hospitalar da empresa Kairos Multicuidados. Atualmente é apoiador técnico pedagógico da Coremu, Escola Municipal de Saúde, SMS, Secretaria Municipal de Saúde, São Paulo. Isso. Roberto Navarro, meu grande amigo Beto. Oi, Seja Vi. muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, pra mim é uma honra, né? Fiquei até emocionado quando você chamou. Imagina. Falei ter que cortar o cabelo, fazer a barba e tal. Tá lindo, Betão, Obrigado, como sempre. Obrigado. É uma honra estar aqui com você hoje e com certeza que vai ser um bate-papo muito agradável. Com certeza. Beto, quando a gente vai falando assim, o início, eu gosto sempre de saber o que eu vou falar pra você. Ixi. E eu lembrei, e você é uma das poucas pessoas que eu sei exatamente como eu te conheci. Você lembra onde que eu te conheci? Não vou te colocar nessa saia justa. Não lembro. Porque Vi. eu que lembro. Eu lembro que a gente precisava, o nosso corpo docente estava crescendo na FMU. O Thiago Fernandes, né, um grande amigo, foi seu aluno na Unisa. Lembrei. Lembrou? Lembrei. A gente vai fazendo brainstorm e vai lembrando. A gente precisava de pessoas, né, capacitadas e no mesmo linha de pensamento para a gente desenvolver um curso que a gente chegou lá, tinha 100 alunos e estava quase 1.500, né? Sim. Crescendo demais para campo de estágio, para sala de aula. E aí o Thiagão falou, a Vivi, vamos falar com a Vivi. Eu sei que ela tá lá na Unisa, mas tá fazendo outras coisas, tá com o hospital lá e tal. Eu falei, vamos entrar em contato, né? E eu te conheci quando o Sérgio Martucci Isso. desenvolveu o projeto da escola, aquele, né? Uhum. O presidente lá. Na verdade, é um colégio, né? Colégio Brasileiro de Enfermagem na área de urgência e emergência. Uhum. E o Sérgio, ele falou pra mim assim, Beto, você é o primeiro fisioterapeuta gente boa que eu conheço. Eu falei, como assim, Você falou Sérgio? assim, Falou. Sério, você é o primeiro enfermeiro que a Ele gente falou, vai cara, você tem uma linha conhecer. de pensamento, de raciocínio, É de verdade. visão de multi, que a enfermagem precisa aprender com você. Legal. Eu falei, show de bola. E a Ana Cristina Rossetti, que era a nossa chefe lá na época no Hospital Municipal da Brasilândia, fazia muita essa integração. E colocou eu e o Sérgio junto na mesma sala, né? Você imagina a bagunça que era. E aí ele falou do colégio dele, ele falou assim, eu preciso abrir portas para fisioterapia. O que vocês estão fazendo aqui no MBOE, para mim é inédito. Uhum. Aí eu falei, pô, show de bola, Sérgio, o que você precisa? Aí eu fui numa reunião com ele lá em Moema, onde era a sede da escola, e ele ia fazer um congresso. Isso. E aí ele falou assim, tem uma sala que eu quero ceder para vocês e gostaria que vocês levassem aí fisioterapeutas e futuros fisioterapeutas para falar um pouquinho dessa visão da atuação do físio na área de urgência e emergência. É isso aí. Aí eu falei, show de bola, porque eu tava no MBOE e a gente toda hora era chamado no PS, né? O físio, fazendo a gestão lá, o físio tinha que descer para fazer assistência lá embaixo e numa região de alta vulnerabilidade a gente chegava de tudo, né? Sim. Aí eu cheguei pra Ana Cris, falei, Ana, eu preciso de um físio que fique na sala de urgência e emergência. Como assim? Isso não existe, não sei o que lá, não tem nenhuma diretriz, nenhuma resolução que dá esse respaldo. Aí eu falei pra ela, preciso da sua ajuda como gestora, mano. Sim. Eu vou levantar esses números pra você. Aí a gente ficou ali uns 3 meses, aí veio uma verba da adequação da OS, que eu tava, que era o Sejan. Aí colocamos um físio na UTI, um físio no pronto-socorro. Em mais 6 meses, teve um congresso brasileiro em Campinas e com os dados, a Ana Cris falou, você vai apresentar esses dados. Uhum. Aí eu levei eu e o Luiz Paulo, pegamos o carro, fomos até Campinas, encontramos o Sérgio lá, levamos os dados, o pessoal da Unicamp ficou impressionado ali com a ação do fisioterapeuta em resolução, em evitar a internação do paciente ou diminuir a complexidade do caso. E aí essa amizade começou e o Sérgio falou, precisamos, né, fazer um nosso trabalho aqui dentro. E aí o Thiago falou, tem uma pessoa que é apaixonada por urgência e emergência, que quer fazer toda a diferença nisso, que é a Vivi. E aí eu falei, então vamos fazer esse congresso, mas uma andorinha só não faz verão, né? Uhum. Precisamos de um time de excelência. Aí entrou você, a Patizinha, a Priscila, o Luiz Paulo, o Thiago,
Sim. E a gente foi lá pro Espaço no 9 de julho, lá foi um evento sensacional. Muito legal. Acho que se chama Teatro Raul Cortez, né? Uma coisa assim, eu lembro que tinha Eu não lembro o nome esse agora. espaço. É específico para esses eventos, né? E deram uma sala pra gente. Também sentiram uma conferência da ONU Internacional, que era uma mesa gigante, Chique. com mais de 60 fisioterapeutas sentados numa mesa, e a gente debatendo e fazendo explanação de temas relevantes sobre a atuação do físio na área de urgência e emergência, né? E foi muito legal, porque o Sérgio, ele tem esse intuito de trazer essa qualidade para a enfermagem. Né? Eu acho que você sempre se alinhou com ele em relação a isso, porque foi o que você sempre tentou fazer com o time da reabilitação, que eu nem te coloco no time da fisioterapia. Você sempre foi do time da reabilitação, sempre teve uma visão muito ampla. E você foi a primeira pessoa que conversou comigo que entendia meu trabalho. Nunca, sinceramente, eu nunca tinha conversado com ninguém que entendia o que eu fazia no pronto-socorro. Você foi a primeira pessoa que sentou e conversou. E olha só, você foi o primeiro que pensou no M-Boy que não dava pra ficar um fisioterapeuta na UTI descendo pra emergência. Você descobria toda hora, e a RDC, é claro, tem que ficar lá. Tem que ficar lá em cima. Se tiver 10, tem que estar lá, entendeu? Sim, e você descobriu também que ao invés de ficar chorando, você mostra com dados a sua eficiência. É a sua visão de gestor que sempre existiu, né? Isso é culpa do meu pai, da minha mãe, né? Por que são culpa deles? Porque dentro da minha formação como ser humano e como indivíduo, eu precisava saber administrar meu dinheiro, né? Saber negociar com meu pai se eu ia comprar um tênis ou se eu ia sair com os amigos, entendeu? E o pai é comerciante? E meu pai é 100% comerciante. Que bom. Boa formação em casa. O caçula de 6 irmãos, e ele que junto com o meu tio Floreal, né? Que era, fizeram a diferença aí nessa construção da família Navarro Morales, né? Uhum. Então, aprendi bastante espanhol com espanhol, hein? Cidadania tá saindo aí, cidadania tá saindo. Eu também tô tentando a minha. Fiquei emotivo, tem um lencinho. Ficou! Fiquei, do papai. Obrigado, Vi. Imagina. Papai tá aqui ainda ou não? Tá, 74 anos, esse ano completa 75. Ele joga futebol, você... Na verdade, agora ele apita o jogo, né? Não tem problema. Então, se eu caio na área, é pênalti. Tá que maravilha, seu pai ser juiz. Aí falam que é marmelada, né? Mas a gente tem um time na Moca, né? Que meu avô foi um dos fundadores, tem 87 anos, chama Madrid Futebol Clube. O Luiz Paulo joga bola comigo lá, domingo sim, domingo não, né? Para as esposas não brigarem, né? Com os casados. E a gente marca lá 9h30 da manhã, vai até meio-dia. E a gente tem todas as idades, né? Tem o seu Manequinho, que é um senhor que tá com a gente lá, tá com 94 anos. Olha que linda. E ele já não dirige mais, mas fisicamente tá bem. E aí a filha que tem 70 e poucos anos, pega o carro, leva ele lá no campo. Muito importante. Minha filha vai junto comigo, pra você ter uma ideia, muito meu sobrinho. Importante. Que vai fazer 10 e o cara de 94. Então a gente consegue mesclar essa visão, né? Do jovem com os mais velhos, né? E aí, Beto, como é que você escolheu fisioterapia? Essa história eu nunca soube. Vi, na verdade era assim, eu meio perdidão no que fazer pós-colegial, né? Eu estudei no Colégio 12 de Outubro e você podia fazer exatas, biológicas ou humanas. E os grupos de amigos ali do bairro, o pessoal que eu tinha amizade, um ia para exatas, outro para biologia. E aí eu falei, bom, vou para alguma coisa voltada para a área de economia, né? De novo, né? Sim. Entrando na questão financeira. Falei, acho que eu vou prestar economia. Né? Aí comecei a dar uma lida, comecei a dar uma pesquisada. Não fiz teste vocacional, que naquela época tinha algumas coisas, né, relacionado a isso. Acho que hoje ainda também tem. E aí eu prestei economia na FAP. Não passei. Tava acho que na terceira lista de espera, né? E paralelo a isso, como eu jogava futebol, vôlei, né? Eu fazia parte de um clube ali no bairro. O pessoal começou a falar um pouco sobre a palavra fisioterapia, né? Isso em 1992. Aí me interessei. Aí o Fábio, que era um técnico nosso lá do time, ele era um pouco mais velho que a gente, uns 5, 6 anos, ele que agitava a garotada para os campeonatos, para as coisas e tal, ele já tinha feito educação física. E aí ele falou assim, tem curso de fisioterapia que hoje está trabalhando na parte de esporte, né? Aí eu falei, legal, vamos atrás. Aí tinha a Unicid e a Unibanc, a antiga FZL, onde meus amigos fizeram, né? E o Centro de Ensino Unificado Bandeirantes, que era a CEUB, né? Eram os 2 cursos em São Paulo que ofereciam fisioterapia. Nossa. Aí tinha a USP, né? E Mogi, Náutico, Sim. que era longe, né? Morando em São Paulo, aqui na região da Zona Sul.
Aí eu prestei as duas, eu passei nas duas. A FZL era integral. E eu já estava trabalhando meio período numa videolocadora naquela época, que eu queria Conta ganhar para as dinheirinho. pessoas que não sabem o que é uma videolocadora. É um local que tinha um aparelhinho, que vinha uma fita, que você queria assistir o filme do momento. Aí você passava no local, alugava a fita e devolvia. De sexta você podia entregar na segunda, Isso, tinha promoção se tinha levasse promoção. 2. Leve 3, pague 2, né? E um amigo lá do bairro, né, na verdade, a mãe dele era muito amiga da minha mãe, montou na avenida principal e precisava de gente para trabalhar. E eu já tinha essa visão de querer ganhar dinheiro, Já, né? né? Nossa. Aí minha mãe falou, ó, tira esse moleque de casa aqui, vai pra escola de manhã, à tarde você já pode ganhar seus troquinhos, né? Aí eu fui pra lá, ajudei na organização. Eu lembro que eu tava no colegial ainda, né? Com 18 anos, o André precisava sair para resolver as coisas que era o dono da locadora, ele deixava eu como gerente, você imagina, né? Chegava para receber, o cheque assinado, eu preenchi o cheque para ele. Cheque, né? Também Sim. Não tem nem mais, né? Cheque, era um papel que virava dinheiro. E eu fazia a gestão para ele lá. Beto, economia tinha tudo a ver com você? Então. Impressionante, é que eu prestei só FAAP, né? Exato. Era um ticket diferenciado. Exato. Mas aí eu me apaixonei mesmo pela fisioterapia, né? Entrei na faculdade e ali eu falei, nossa, sensacional. Como o corpo humano, essa máquina incrível. Feita por Deus, né? Maravilhosa. Incrível. E aí você começa a desbravar vários aspectos, né? E como eu jogava futebol, né? Era magrinho. Disputava campeonato. Eu entrei no time da faculdade de futebol de salão lá. A gente foi campeão. O time da minha sala de fisioterapia, nós disputamos com todos os cursos da faculdade lá. E nós fomos campeões do campeonato lá de salão, né? De futebol de salão. E aí você começa a se envolver mais. Foi onde eu me inteirei mais com o Aldo Anubis, né? Que ele foi meu professor. Depois foi coordenador do curso. Depois ele foi diretor da Uniban e foi crescendo lá dentro. E as portas foram se abrindo. E aí que eu queria saber. Fez fisioterapia, se encontrou. E da onde surge a gestão nesse momento? Ou entrou primeiro o professor? Na verdade, eu tava... chegou um momento que eu precisava me aprimorar na minha qualidade assistencial. Sim. Aí uma colega que morava aqui na região da Zona Sul, ela já estagiava numa clínica ali perto do Borba Gato. Sim. E as responsáveis pela clínica, elas queriam um homem para ajudar, porque eles abriram um escopo de assistência para a área de neuro. À noite precisava fechar o estabelecimento. E me fizeram a proposta, né? Roberto, vai lá conversar com as responsáveis e tal. E eu fui... E aí eu falo, é a hora de eu sair da videolocadora e começar a projetar a minha vida profissional. E era pertinho de casa, né? Tudo. Aí eu fui ganhando empatia, né? Bom que você vai ganhando um pouco de conhecimento. A gente vai entendendo aquilo que aprende em sala de aula, que a assistência faz de outra forma. Você começa a se cobrar, gera os conflitos internos, né? Aí, sempre assim. E jogando futebolzinho, né? Meu pai jogava... Né, meus tios jogando bola há muitos anos, de final de semana eu ia lá pra Moca, lá pra praticar o esporte, também comecei a criar uma rede de amigos legais lá tal, e alguns começaram a se machucar. E aí me procuravam pra fazer o tratamento deles. Olha que legal. E aí eu comecei a ter algumas ideias, né, você sabe que a cabecinha empreendedora. Aqui não para, empreendedoras, e eu lembro que 2 amigos tiveram que operar a LCA. O Rony e o Sandrinho, são amigos até hoje. Estão bem? Estão jogando futebol? O Rony graças tá com a gente Deus. O Sandrinho trabalha com a área de marketing dessas multinacionais e viaja ao Brasil, né? Mas aniversário das crianças a gente ainda se encontra. E eles foram para lá. E os 2 começaram... Eu fechava a clínica às 7 horas da noite, ficava comigo a chave. Eu conversei com a proprietária, ela falou, Roberto, depois das 7 aí são seus amigos, né? Aí eu falei, legal, tal. Aí eles, Roberto, quanto você cobra para tratar o nosso joelho, né? E eu falei assim, tem que cobrar alguma coisa, né? Sim. É um investimento e tal. Aí eu lembro que eu cobrei 150 reais naquela época, né? Acho que como estagiário eu ganhava lá 600, 700 reais. Eu cobrava de cada 150 reais.
Vi, não deu um mês, tinham 12 pessoas participando do meu grupo de joelho. E olha só, a mente do empreendedor que nasce, você nasceu, né? Você olha que tudo você, o empreendedor, eu vi uma vez que todo empreendedor entra no restaurante e faz assim. Tantos, esse cara deve estar faturando, não consegue parar. Não consegue. Você olha tudo, você já consegue vislumbrar o quanto que seria o lucro, quanto seria o faturamento das coisas. E olha só, você teve uma ideia que quase nenhum aluno da fisioterapia ou recém-formado tem, de valorizar seu próprio trabalho. Né? Porque assim, quem deu o preço era você. Mas eu tinha muita dificuldade de precificação, né? Aí a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. Mas foi muito legal, porque apareceram os pós-operatórios, a Adriana... Tinha 12 em um mês? Então, eu tava tirando mais que o salário de um fisioterapeuta que trabalhava lá. Exato. Aí já começaram a crescer os olhos, né, em claro, cima disso. Porque a gente não gosta de ver ninguém dando certo, né? Ao invés de... Porque ninguém olha o que você fez, aí começa a achar que você tá sendo... Olha, ele tá abusando, você falou com todo mundo, não era escondido, tava tudo certo. E na verdade, aquele sistema, os proprietários da clínica eram médicos, né? E exploravam o serviço da fisioterapia. Que eu acho isso hoje um absurdo. Sim. Nossa profissão precisa evoluir muito nesse Ninguém aspecto. Explora, né? As pessoas, elas se permitem ser exploradas, né? Permitem. Então, o cara dá o preço, você aceita se você quiser. Isso. Né? E aí eu comecei a ganhar dinheiro, né? Começou a ter uma boa repercussão, né? E aí mudaram o desenho. Aí não. Aí eu falei, já tá na hora de eu buscar outros horizontes. Outros horizontes. Não me cabe mais aqui. É sempre assim, né? Ficou pequeno. São ciclos, né? Exato. E aí me apaixonei, né? Eu falei, eu vou pra fisioterapia esportiva. Acho que esse é meu caminho, né? Por gostar de esporte, entender sobre as modalidades. Tinha um rapaz no bairro lá que era diretor do São Paulo Futebol Clube. Cheguei lá acompanhar um pouco o trabalho dos fisioterapeutas no CT do São Paulo, que era o auge, né? Sim. Mas era um perfil muito fechado e a minha capacitação e formação ainda não estava no nível deles, entendeu? Aí fiquei um pouquinho lá, mas aí outras portas começaram a se abrir. E as próprias proprietárias da clínica que estavam lá já estavam pensando numa segunda unidade ali na Avenida Interlagos. E elas já olhavam para mim como uma pessoa que poderia ficar responsável por lá, entendeu? Aí me formei em 96 na fisioterapia, já estava empregado, saí da profissão empregado, né? Aí eu saí do estagiário pro piso salarial. Fiquei um tempo lá nessa clínica. Uma fisioterapeuta que trabalhava com a gente no período oposto, né? Que era 30 horas. Ela falou, Roberto, o Hospital Tatuapé tá contratando fisioterapeuta para trabalhar lá. Vamos levar um currículo? Naquela época, vamos levar um currículo. Sim, não tinha internet. Não tinha, nem LinkedIn. Aí fomos os dois até lá. Eu cheguei lá, precisava de um físio para cobrir o ambulatório. Olha, a fisioterapeuta estava gestante, era uma gestação de risco, precisava ficar 3 meses lá. Aí, quando eu descubro a remuneração, que era um valor frente, era na época das cooperativas de saúde, no governo lá, do Maluf, do Celso Pita e tal, eu ganhava 890 reais era o piso. O hospital pagava 4.500 reais. Aí você ficou em dúvida se você ia... Aí, não. Eu falei, bom, eu posso ficar meio período na clínica, saio de lá meio período, meio período vou pro hospital. Aí eu fiquei meio no sistema de coringa, né? Era um físio que eu poderia ser alocado para qualquer local. Fiquei no ambulatório, aí as meninas que trabalhavam comigo, as fisioterapeutas, ficavam pé da vida comigo, porque elas ganhavam chocolate, ganhavam bombonzinho, e as senhoras que eu atendia, o povo, queria me dar dinheiro, eu não podia aceitar. Não, dinheiro não pode. Falei, não, pelo amor de Deus, não posso, tal. Aí elas falam assim, chamam ele de doutor e chamam a gente, meninas, né? Elas ficavam bravas comigo lá. Aí a Carla Fortunato, né, ela tava de plantão na UTI adulto e ela ia casar. E precisava de alguém para cobrir lá na UTI. E eu falei assim, mas UTI não é minha praia, né? E ela veio falar comigo, ela falou assim pra mim, Beto, tem que ser você. Se você não aceitar, não tem ninguém aqui de stand-by. O meu casamento, eu vou casar, mas minha viagem vai ser cancelada. Aí eu falei, tá bom, Carlinha, mas eu preciso, né, ser treinado, né? Ela falou, tranquilo. Aí eu subia lá uns horários, aí ela me mostrava um pouco os fluxos, as rotinas que tinha dentro do setor. Aí deu certo. E aí eu comecei a gostar da área de terapia intensiva. Eu falei, eu faço isso no ambulatório, por que não dá pra fazer isso na UTI, né? Sim. Ventilação, nossa, né? Não sabia nada, né? Você vê com uma graduação te prepara, não, até hoje, né?
o déficit que tem de preparação para Sim. para Pra vida, né? a vida. É bacharel, né? É geral, não é específico. Sim. E aí eu fiquei lá, aí o doutor André, que era o chefe da UTI, começou a pedir aulinhas pra gente treinar a equipe. Aí ele que começou a me mostrar um pouco essa visão de multi, né? Então os médicos davam aula e todo mundo, os enfermeiros, físicos iam junto e vice-versa. A gente criava as fichas de checklist dos procedimentos, o que a gente estava fazendo, folha de extubação, de desmame. Cara, eu comecei a gostar disso. Comecei a me interessar. Aí o William, que era outro fisioterapeuta, assumiu o serviço no 9 de julho. E eu tava no ambulatório. O doutor André desceu, foi lá no ambulatório. Roberto, tem uma vaga de fixo pra você não ter. Você quer ficar com a gente aqui? Aí eu falei, tchau, clínica. Aí ficava no hospital lá, que era a cooperativa, né? Aí isso foi em 90, né? Me formei em 96, estava empregado, 98 para 99. Aí eu já estava trabalhando no hospital, falei, vou ficar só no hospital mesmo. Quando eu cheguei com o cheque em casa de R$4.500, meu pai deu um sorriso. Falou, agora sim. Agora tô descansando. Agora deu certo na vida. Que bom, no primeiro ano, olha só. Quantos pais querem falar isso? E aí eu tava lá atendendo, a Carla e a outra fisio da tarde já tinham articulado com a faculdade que eu me formei como para ser campo de estágio lá para UTI adulto, né? Então eram 16 leitos de UTI adulto e mais 6 leitos de UTI NEL. Só que acontecia, eu era o caçula, né? E os físios mais velhos falavam assim, chegou agora, vai lá na NEL atender. Chegou agora, vai lá na NEL atender. E aí eu fui forçado, né, entre aspas, a entender um pouco da atuação do físio na área de neonatologia. A Carla fechou com a Uniban, na época com o Alda lá para campo de estágio. Acho que deu uns 6 meses, 1 ano, o Alda precisava mais setores dentro do hospital. Aí eu tô lá evoluindo no papel lá. Quem que me aparece dentro do setor para conhecer? O Alda Nubes. Seu ex-professor. Meu ex-professor falou, Beto, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Você não ia pro esporte, não sei o quê. Falei, Alda, financeiramente eu gostaria muito, mas o que esse hospital tá me oferecendo hoje. Ele falou, há quanto tempo você tá aqui? Eu expliquei qual é a rotina e tal. Ele falou, passa na Uniban depois que você sair daqui, quero tomar um café com você. Aí eu cheguei lá, era a proposta para ser supervisor de estágio na área de neonatologia. Então, a Carla ia ficar com um grupinho na adulto e eu com um grupinho na NEL. Aí as portas na área acadêmica de 99 até hoje nunca mais pararam, né? Você acha que você teve sorte? Eu acho que não, Vivi. Eu Ótimo. acredito que a sorte, ela condiz junto com aquilo que você sabe se vender. Perfeito. Né? Então, é postura, é empatia, é arte da negociação. Então, esse conjunto, ela te cria essa... Vou usar a palavra do William, né? Essa rede de capilarização que você constrói um time, né? Uma performance de excelência com pessoas que elas acreditam em você por aquilo que você é. Sim. Né? E aí, nessa essência, as coisas vão acontecendo. Então, porque todo mundo vai experimentar na vida o sucesso, né? Quando a gente fala assim, que é o auge da parte financeira. Vai tomar seus tombos, mas tem que estar preparado para o auge, tem que estar preparado para o tombo, né? E olha só, você falou muitos itens que são importantes e que estavam intrínsecos em você, que hoje você consegue reconhecer, mas o Beto, o jovem Beto, nem conseguia ver. Não sabia nem falar direito. Você falou de precificação, você falou de postura, de como as pessoas te chamavam, e nesse caso, eu sinceramente eu não acho que era sexismo, eu não acho que você era homem e elas meninas, eu acho que era a sua postura que fazia as pessoas te chamarem de doutor. Entendi. Você não falou não pra nenhuma das oportunidades. Eu tenho esse seguinte problema. Eu também. E eu sou mulher, né? Dizem que não pode. Mulher não fala não, é complicado, mas oportunidades você não vai nem ver. Tem gente que já desiste antes de saber o que vai acontecer. Você não falou não pra nenhuma delas. Não. Você se colocou disponível pra todas as questões e você tinha um network muito forte. Né? Só que isso tudo hoje as pessoas colocaram nominhos. Isso. E você fazia isso naturalmente, né? Então eu concordo plenamente. Que bom que você respondeu que não acredita em sorte, porque você fez acontecer todas as coisas. Né? Eu tava lá quando a Dona passou. Não, você tava lá porque um dia você decidiu estar nesse lugar. Né? É isso que as pessoas não entendem. É muito fácil olhar pra sua trajetória, por isso que eu gosto tanto de falar de como que é a caminhada. Pra quem olha o Beto, você foi meu chefe, né? Então, pra quem olha você como meu chefe, fala assim, olha só, ele teve sorte na vida. Não, né? Foi um monte de coisa que aconteceu. E aquilo que as pessoas têm que sempre lembrar, né? Eu sou muito devoto a Deus, entendo que na parte profissional, né? Eu sou fisioterapeuta. Acho que tudo me abriu portas graças a essa profissão, que é a qual escolhi, e acredito que Deus também tem me colocado nessa trajetória. Mas quando eu passo por chefia, por liderança, por área acadêmica como professor,
a um foco de preceptoria, eu estou naquela função, entendeu? Ser e estar são totalmente diferentes hoje na minha cabeça. Então, são os momentos que te abrem oportunidades. E sempre tem um nicho em qualquer oportunidade. Perfeito. Né? O Luiz, que é meu vizinho lá, é um cara que eu dou muita risada com ele, ele sempre tem frases que ele fala, né? Todo dia acorda um esperto e uma pessoa mais ignorante, vamos dizer assim. E os dois se cruzam no negócio. Uhum. Entendeu? Sim. Então, tem velório? Tem velório. Tem alguém chorando? Tem alguém chorando. Tem alguém vendendo lenço, Tem alguém né? vendendo lenço. Exato. Então, assim, não é na questão da ganância, não é na questão, assim, de que dinheiro é tudo na vida. Uhum. Mas é nas oportunidades que a gente pode fazer o diferencial e o país que a gente vive, né? A relação que a gente tem, todo mundo é carente e vai ser sempre carente em alguma coisa. Sim. Então, a carência do conhecimento, a carência da afetividade, a carência da oportunidade, do negócio, né? De você se doar, de levar a palavra de Deus, da espiritualidade, cabe em qualquer hora, em qualquer momento, entendeu? E mais que a palavra, você sempre executou. Como eu disse, você foi meu chefe e admirável, né? Você é um gestor nato, a gente reconhece isso em você e eu falei aqui no off e eu preciso falar isso para as outras pessoas porque eu fui testemunha e eu pedi para você já oportunidades e, por exemplo, o dia que você me ligou era julho, era férias. Eu que vou lembrar. E você falou assim, Vivi, tem uma vaga aqui na FMU para ser supervisora de estágio, você quer vir? Eu tava empregada. E olha só como a gente é instrumento. Eu tava empregada, eu já não tinha tempo. Uhum. Eu falei assim, Beto, me dá 24 horas? Você falou, claro. Eu esperei 24 horas, eu falei assim, eu sou que nem você. Eu quero. Eu não precisava financeiramente. Sim. Eu não tinha praticamente tempo pra organização, mas eu falei, sim, eu quero ter essa experiência. 6 meses depois eu sou demitida da Unisa. Tá vendo? Entendeu? Então, assim, nós somos instrumentos. E você leva isso muito a sério. Você não teve uma pessoa que não te ligou, que você deu uma negativa. Você falou, se você não tem se você não tem a chave, você sabia alguém que tinha. Né? Eu vi isso muitas vezes acontecer com você. Então, assim, eu sempre me espelhei em olhar pra você e você chegou em lugares admiráveis, né? E eu olhava pra você e sempre te admirei a maneira como você fazia gestão. E você nunca abusou desse cargo. Não. Né? Nunca abusou da maneira. Você usava esse cargo pra ajudar todos os seus amigos e todas as pessoas. Acho que um lugarzinho no céu vai ter, né, Vivi? Eu acho que tem. E não vai ser quentinho, não. Vai ser uma brisa. Não, é muito importante que as pessoas saibam que boas pessoas existem no mundo. E que elas estão nesses lugares. E não é à toa. Eu sempre acho que é um propósito de Deus também. Né? Que nem eu te falei, 6 meses depois, eu perdi meu emprego. Que eu queria ter ficado minha vida inteira. Eu nunca, você sabe, minha paixão é a Unisa, eu me formei lá. Você se formou lá. 6 meses depois eu tava. Montar aquele curso, você. Exato. Né, foi pro Grajaú, você desenvolveu projetos maravilhosos de valorização da profissão lá dentro. Mas chega um ciclo. Então, são ciclos. Mas quando a gente tá amparado por pessoas que torcem pela gente, exatamente. A energia volta. Volta, e volta sempre. E aí você já tinha isso de professor, você foi ser supervisor de estágio. Com a Danubis, onde? Qual hospital? No Tatuapé, Municipal Tatuapé, o Carmino Carritio. E lá é Queimados, né? Lá tem um setor referente Queimados, no estado é o Penteado, em São Paulo é o Tatuapé, né? Município e estado, mas o principal é o HC, né? Referência... A gente vai falar da geração Z. Quanto que era de quilômetro da sua casa até o Tatuapé? Olha, uns 22, 24 quilômetros. Exato. Né? Hoje em dia, quando você vai fazer contratação, provavelmente as pessoas perguntam, não, muito longe. Mas é isso aí. Não é? Trabalho de final de semana? De noite, no Natal e no Ano Novo. E aí você se torna um supervisor de estágio. Gostou da área acadêmica? O que você achou? Então, eu fui... Pra ter ficado até agora. Um mosquito da área acadêmica e me provocou, né, Vivi? Sim. A grande provocação nisso tudo era a troca e eu ter que buscar o conhecimento. A minha graduação, né, a gente conseguiu aprender bastante coisa. Mas a outra forma de multiplicar, de você ensinar alguém... Então, é mágica, né? Eu tive que mudar muitas coisas, né? Então, o feedback hoje em gestão que a gente aprende, né? Falava, mas o outro lado tá olhando para você, não quer dizer que ele ia entender alguma coisa. Sim. Então... hoje se usa a palavra metodologias ativas, né? Na nossa época não era isso. Era falar a verdade. Falar a verdade. É o feedback mesmo. Então, na prática, você conseguir buscar o conceito teórico e desenvolver aquela habilidade prática, né? Competência, habilidade. Ali me quebrou paradigmas gigantes. E aí eu falei, como é importante você estar sempre atualizado, buscar, tá sempre investindo em você. Outra coisa que me assusta muito é essa geração que você falou, Zé,
pensa só em gastar dinheiro, né? Uhum. Não, eles não estão entendendo que este investimento vai retornar para eles em algum momento. Sim. Mas tem que saber escolher o lugar, o momento. Uhum. É o que vai te trazer diferencial no seu currículo Uhum. e na sua formação. Às vezes eles compram produtos por comprar, né? Eu vi uma pessoa falando ontem, e eu achei extremamente interessante a maneira como ela colocou exatamente isso que você acabou de falar. Ele falava o seguinte, a gente pegava um táxi, você ficava olhando, ele falou assim, ele fala, eu era de uma família classe média alta, então Uhum. eu não pegava táxi, né? Mas eu sei o que é pegar um táxi, Aham. e você viu o taxímetro subindo, e você tinha dinheiro, e você tinha aquele dinheiro. Se passasse daqui, o que você ia fazer? Essa geração não tem essa sensação de escassez. Não tem. Ela sabe que o cartão vai chegar e as dívidas. E aí ele falou em números, né? Do quanto isso está sendo difícil. Assim, você passa no iPhone, você não tem noção muito do quanto está se gastando, do quanto está. Quanto aquilo custa para você e quanto custa para você ganhar também. Sim. Né? Aí você quer uma grande renda e você não está sabendo gastar. Eu queria Então. saber assim, o que vai acontecer no futuro, né? Não sei o que aconteceu, onde está o erro na nossa... Na nossa, foi a gente que errou a gente com que essa errou. criação dessas pessoas aí. A solução ela tem que vir em conjunto, né? Sim. A culpa não é só de um lado só. Então a gente precisa trabalhar esse fator, né? Uhum. Eu acredito ainda muito no esporte, Uhum. né? Como saber ganhar, saber perder, saber dividir. Perfeito. A atividade, o esporte como fator coletivo. Tem que ser uma obrigatoriedade em tudo. Uhum. Até nas empresas. Sim. Né? Você vê muita empresa buscando programas de bem-estar pro colaborador, porque tá perdidaço, né, nesse aspecto. A parte da fé, da espiritualidade, né? A gente tem que ter um ensinamento focado naquilo, né? De que algo maior tem um porquê das nossas vidas. Uhum. Né? Você entender que Jesus ficou 40 dias no deserto, né? Passando por situações só de aprovações, para depois colher os frutos disso. Uhum. Então você também vai passar por esses processos de aprovações para você amadurecer e crescer. E tá na Bíblia, você vai crescer ou no amor ou pela dor. Então a gente precisa estar mais perto e discutir essas coisas. A educação tá largada, ninguém hoje tem um olhar crítico para isso. A escola tem que fazer o papel da escola e os pais têm que fazer o papel de casa. Uhum. E nessa construção, cadê a educação financeira? Cadê a parte esportiva, como eu falei anteriormente? Né? Cadê essa integração do trabalho de comunidade, de fator coletivo, de ajudar aquela criança que, né, a mais capacitada, apoiar aquela que está com uma dificuldade? Então, hoje eu ainda não vejo mais essas coisas. Uhum. E na nossa época, assim, todo mundo era inclusão. E um zoava o outro, mas não era bullying. E hoje tudo virou um outro fator. Sim. Que os extremos, a gente ainda acredita nesse processo evolutivo, que a gente vai ter que achar um meio termo, né? meio termo, um denominador comum para isso tudo. Então, hoje está tudo perdido. Né? Então, excesso de internet, excesso de valorização para outras coisas, se perdeu valores de outras coisas. Então, a gente precisa achar esse meio termo, né? E você acha que a carreira acadêmica te ajudou a ser um gestor melhor? Ah, sim, com certeza. Em quais pontos? Primeiro é você saber trabalhar com pessoas, né? Perfeito. Não tem melhor do que aprender com o aluno, né? Não tem melhor. Então, você tem um cara lá que, de repente, intelectualmente até melhor que você. Sim. Mas como você vai explorar isso e ajudar aquele que está com baita dificuldade, Sim. né? Foi quando eu comecei a apaixonar por ventilação mecânica. Uhum. Porque era nomenclatura chatíssimas. Uhum. E eu falei, mas na prática é diferente. Se você quiser entender fluxo, volume e pressão, pega um copo, põe água, joga água devagar ou rápido, você começa a entender como o pulmão funciona. Uhum. Aí você transpassa isso para a prática, eles falam, nossa, Agora sim. Agora sim virou a mágica isso, não entendia nada disso. Eu falei, então, gente, a gente tem o lado didático, né? Uhum. Como a gente gosta de se reinventar, eu e você, a gente tem muito essa questão da criatividade, aí começa a aparecer essas oportunidades. E as pessoas começam a te usar como modelo, né? Uhum. Elas começam a se espelhar, a falar, olha, isso eu aprendi com fulano, com ciclano, e aí vai abrindo portas. Então, primeiro é gestão de pessoas. Uhum. Segundo ponto, conflitos. Gestão de conflitos, né? Você acabou de falar, né? Essa geração gasta, depois vê quanto que vem num boleto. Mas é aquele que não tinha condições de pegar um ônibus para ir para o estágio. Uhum. Não posso me envolver no problema do outro 100%. Mas tenho que ajudá-lo a criar um diferencial para resolvê-lo, né? Dentro de si, a questão do conflito. Uhum. Então, como que eu vou lidar com esse conflito? O que pode ser feito em relação a isso? Uhum. E aí você vai dando caminhos, né, Vivi?
E aí a gente vai ficando velho, aí você vai entendendo que hoje isso é chamado de mentoria, de consultoria. Naquela época era Sentar e conversar. sentar e conversar, Uhum. diálogo, né? Da Às vezes orientação. faltava aquele berço, né? Uhum. E eu perguntei ontem pros estagiários lá da faculdade, foi encerramento da bateria, e aí eu perguntei assim, quem tem o papai e a mamãe aqui que tem curso de nível superior? Estamos em 12 Uhum. pessoas. Uhum. Vivi, Nenhum. nenhum levantou a mão. Aí eu mudei a pergunta. Quem tem pelo menos o papai ou a mamãe que tem o curso de nível superior? 3 levantaram a mão. Uhum. Nós estamos falando aí mais de 70%, está sendo a primeira pessoa da família Exato. que está fazendo um curso de nível superior. E num mundo que tá falando pra você não fazer mais curso, Então- né? Gente, tá difícil. Então, eu difícil. briguei com a minha sobrinha outro dia, né? É. Beijo pra Carol, a amo muito. 19 Mas- anos, tirou a habilitação agora, tomem cuidado aí na rua. Mas ela terminou o colegial, foi trabalhar, foi ganhar dinheirinho dela, mas não tinha um foco em fazer uma graduação. Falei, mas você precisa experimentar. Você precisa conhecer esse outro universo. Uhum. Se não for aquilo que você não tá gostando, não tem problema nenhum. Mas o pouco que você fez e adquiriu de conhecimento é seu. Você vai levar isso para Nunca se qualquer outro perde. lugar. Nunca se perde. Sim. Então é investimento. Aí foi trabalhar, ela queria ir para os Estados Unidos, o irmão do meu cunhado mora lá e tal. Eu também apoiei bastante, né? Beijo pra quem? Quem que é essa pessoa? É a Carol, minha sobrinha. Não, e o outro que você apoiou bastante? É o... Me perdi, Vivi. Você falou assim, ela vai para os Estados Unidos. Ah, o Paulo é irmão do Ricardo. Que tá lá também, trabalha no mercado financeiro e hoje tá lá há mais de 12 anos nos Estados Unidos, já tem cidadania. E quando ele vem pro Brasil, a gente se reúne e a gente discute as diferenças, né? Sim. Aí você fala que a gente precisa evoluir muito nesse país, né? Uhum. Tudo bem que também tem as coisas ruins lá, mas a gente precisa evoluir muito e Muito. ter esses modelos de case de sucesso pra gente começar a replicar, né? Perfeito, perfeito. A gente não tem hoje modelos. Perfeito, é isso que você colocou uma palavra-chave aqui. As pessoas não têm mais em quem se espelhar. Que é o fator do professor, que muitas vezes a gente vai pegar esse pessoal como profissional, você é praticamente o mentor dele também. É o mentor. Né? E precisa ser um bom exemplo. Então, só que é um fator, né, que hoje me preocupa, com a inserção desse mundo capitalista dentro da área educacional, os caras estão colocando dinheiro. Eles Sim. querem um retorno em cima daquilo que foi colocado. Sim, Então tem que se enxugar alguns pontos para que você tenha rentabilidade. isso a gente entende. Né? Você passou na pele como eu passei também. Uhum. Então hoje a valorização do cara que está na sala de aula É péssimo, é péssima. é péssimo. Então, o modelo certo tá na sala de aula? Não, porque Uhum. o péssimo, aquela pessoa que vai se sujeitar àquela situação que ela precisa. Ela não tá errada em não aceitar, Uhum. né? Ou aceitar. Ela precisa passar por essa experiência. Só que quem tá vindo precisa fazer a coisa melhorar e não manter o mesmo. Sim, Então, uma hora aula que na nossa época era quase R$100, hoje tem faculdade pagando R$25 a Sim. hora aula. Então, assim, é onde nós vamos fazer a diferença para que uma profissão cresça, para que as pessoas cresçam. uhum. Né? Aí você começa a ver, a Tailândia era um país no ranking tal, depois de X tempo de investimento foi para um ranking tal. China, né? China. Aí você fala, o que eles fizeram para isso melhorar? Educação. Educação, não tem outra Educação. palavra. E aí, por outro lado, a gente vai enxugar as lágrimas quando esse cara sai pro mercado de trabalho. Que é uma das coisas que você já fez também, foi muito curso da pós-graduação. Aí abre os nichos, né? Por isso que eu te Exato. falei lá dos projetos, das coisas, porque hoje eles estão carentes. Uhum, 100% é carência uhum, de quem pode guiá-los nesse caminho. E aí ele sai despreparado, uhum. é um cara que de repente vai para uma instituição que a remuneração ali vai ser de menor cunho, Uhum. porém é o que ele falou, é a oportunidade, Uhum. mas o profissional despreparado para essa situação, qual é a chance de ter uma iatrogenia, de ter uma intercorrência, de ter aí um evento adverso? Uhum. É muito grande, né? É grande, É muito vida. A grande. gente tá falando de É. saúde, estamos trabalhando com vidas. Então essas pessoas que estão lá em cima deveriam pensar que essa pessoa vai atender a mãe dele, que vai atender ele. E o que a gente tem que fazer para melhorar em relação a isso? Não, e esses que a gente está formando vai atender a gente. Né? Quem são essas pessoas? Você hoje, se você precisar de fisioterapia, você sabe para onde você vai. Né? Hoje eu faço fisioterapia, eu faço com um colega
que se formou comigo, mas eterno amigo. E aí você lembra exatamente quem você vai procurar, o que você vai fazer, né? Que a gente tá no meio, pra gente Exato, é fácil. pra gente é mais fácil. Mas um amigo que trabalha com outra área Não que sabe. que não é da saúde. E vai achar o quê? Que a fisioterapia, que a fonoaudiologia, que a medicina é uma droga, não tem mais gente boa. Não, a gente tá falando de pessoas, né? Aí eu tava falando com o Cezinha, né? Meu irmão, Sim. cirurgião vascular e tal. E a medicina, tá indo pra que caminho? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, um plantão que era há 5 anos a R$2.500 de um médico, hoje, o recém-formado, eles estão brigando por 1.300, 1.500. Exato. Então, assim, não que não é questão financeira, mas a oportunidade, né, da demanda excessiva vai trazer uma banalização de alguns pontos, né? Aí você vai para de TO, para fonoaudiologia. Não tem profissional. Não tem profissional. Eu faço eu falo que eu tô fazendo uma previsão. O que está acontecendo com a fonoaudiologia hoje, a gente não tem profissional no mercado, fechou várias... Porque assim, começou a ter uma rentabilidade pequena, fecharam as faculdades, não tinha mais interessados, e agora, eu acredito que o TEA aumentou muito a demanda, né? Para isso, transtorno do espectro do autismo, né? O TEA. Isso, eu fiz gestão 1 ano de uma clínica. Muito legal, queria que você contasse sobre isso. E eu tenho para mim que fisioterapeuta hospitalar vai passar pelo mesmo processo. Né, a gente sabe que hoje está fechando as pós-graduações de fisioterapia intensiva, algumas delas que eram grandes, outras estão abrindo, mas assim, tem muito menos procura hoje para essa área, na minha percepção. Sim, e o profissional hoje da área hospitalar, né, ele se formou agora, ele vai permanecer pelo menos uns 30 anos fazendo a parte assistencial. Sim. E nesse desenho, ele acaba pegando aquele hospital que vai pagar melhor. Então ele constrói na cabeça dele, aqui me paga um plantão X, aquele X mais, então quero ir para aquele. E aí, na nossa jornada de trabalho, que 30 horas semanais, te abre as portas, às vezes você ter 2, 3 vínculos. Sim. Então, é uma pessoa ocupando três vagas. Exato. E aquele que tá querendo entrar, ele não consegue, porque esse aqui também não larga o osso. Então, a gente vai passar por esse processo de transformação. Eu passei isso na época da Brasilândia, lá que a gente montou o hospital, da escassez de algumas áreas e na construção de alguns protocolos. Nossa, vamos tomar um tempo com a Brasilândia? Porque foi um baita de um projeto, né? E comemoramos agora aí, Nossa, né? muito legal. Conta como é que foi. Só voltando à linha de raciocínio lá. Desculpa. Aí o profissional de fono você não encontrava, né? E aí alguns protocolos institucionais, dependendo de algumas... não invadindo a área do outro, respeitando eticamente e profissionalmente. No protocolo da construção, algumas áreas assumindo demandas, entendeu? Sim. Então é isso que eu vejo, essa reestruturação. E a Brasilândia, eu estava dando aula em faculdades, né? Estava coordenando um grupo também. E a Ana Cris, né? Maravilhosa Ana Cris, que está na Itália, enfermeira na Itália. Ah, que legal. Foi para lá. Outra qualidade de vida, né? A Ana Cris, junto com a OS, que foi nomeada para ter um hospital de referência para o município de São Paulo na época do Covid, me ligou. Falou, Betão, o que você está fazendo? Eu falei, tô na aula aqui, aula lá, tarará. Ela falou, eu tô precisando de alguém que me ajude na área da gerência aqui para coordenar uma equipe multi. É um projeto grande. Nossa, quantos leitos? Foram 240 leitos, só de UTI. Só de UTI, né? Só de UTI. Mais 200 de enfermaria. Aí ela falou, vem cá conhecer o hospital, quer te apresentar para ela responsável do serviço e tal. Eu falei, tá bom, Ana, vamos lá. E ela começou a ligar pro pessoal que tinha montado o MBoi, entendeu? De novo, né? Sérgio. Essa rede, né? Sérgio. Aí eu fui lá, cheguei lá, uma proposta muito boa, mas porém eram 6 meses. Aí de novo aquilo que você falou. Eu falei, tem que colocar na mesa. Né? Como eu não sei que falar, decisões! Eu falei, bom, se eu largar isso... E eu comecei a dar aula, né? Pelas plataformas Moodle. Sim, aquela loucura, Canvas, né? E eu me sentia no centro espírita, né? Porque tinha 50 na sala. Ninguém interagindo. Eu comecei a primeira vez a me ver. Dando aula. Né? Sim. Para essa própria pessoa. Então, a minha forma de falar, o português, algumas coisas, eu achei muito interessante como eu usei aquilo como uma ferramenta de treinamento próprio, entendeu? E aí, uma hora você chegava lá, falava assim, Viviane Lara, qual é a dúvida em relação à hematose? Viviane tá dormindo. E assim, não tinha obrigatoriedade de ligar a câmera, nem nada, tava logado lá, né? Aí a gente começou a brincar, falou, parece que você tá chamando, né? O espírito. Aí alguém respondia tal. E aí eu comecei a ganhar alguns fãs, né? No bom sentido da palavra, assim.
de um rapaz que era casado, a mulher dele nem era da área da saúde, e ela assistia, quando era aula minha, ela falava, vou assistir a aula daquele professor engraçado, ela falava. Gosto muito da aula dele. E aí a gente depois foi voltando aos poucos para a sala de aula e eu fui conhecendo melhor as pessoas. Porque não tem jeito, Vivi, esse nicho do EAD, ele te abre a oportunidade para conhecer algo. Mas, de novo, na saúde, competência e habilidade. Então, você tem que treinar na prática para que isso se desenvolva. Então, você tem que trazer a pessoa para perto. Sim. Como você vai se relacionar com pessoas se elas não estão se relacionando? Então. A relação com o paciente é uma coisa que você cria, que você vê construindo. Como é que você, em casa, constrói o quê? Eu tenho que ensinar, para você ter uma ideia, uma das coisas que a gente ensina no nosso onboarding da nossa equipe é falar bom dia. Obrigado. Olhar as pessoas nos olhos. Quando cumprimentar com a mão, olhar no olho das pessoas. A gente ensina isso, porque eles perderam, que a gente tá pegando ainda essa leva do pessoal do EAD, sabe? Então, assim, abre essa oportunidade de capacitar melhor as pessoas. Elas têm que entender que a capacitação é isso, é você estar junto, troca de experiência, histórias. Quando você está dando aula num modelo EAD, e algumas coisas hoje gravadas ainda, qual é a interação, a integração entre as pessoas? O feedback, não tem, Vivi. Não tem nada. Então, tem que achar um meio termo para tudo isso, né? Mas fala da Brasilândia. Aí você vai convidado para ficar 6 meses, quando a balança... Fiquei 2 anos e meio. Mas você não ficou só na reabilitação? Eu fiquei na gestão, e aí eu cheguei lá, eu já tinha experiência de comandar serviço social, fonoaudiologia, psicologia e a fisioterapia. Aí eu cheguei lá ainda, né, tinha toda uma área administrativa de desenvolver uma equipe que iria assessorar os profissionais que estavam na linha de frente. Que lá era chamado de escriturário. Então, eu tive que pegar um pessoal sem formação nenhuma na área da saúde, ensiná-los a parte de documentação, aquilo que precisa ser organizado, cuidar dos prontuários, de dar o ok dentro do sistema, o checklist, para que os profissionais não se preocupassem com essa parte de papelada e pudessem fazer assistência de uma forma integral e assertiva, né? E aí foram mais 168 pessoas embaixo do meu guarda-chuva. Nossa. No total de quantas tiveram? 300 e poucas pessoas eu comandei. Deus. Foi o maior número de pessoas que eu fiz a liderança. Tem diferença? Muita. Porque é uma escala grande. Então, como eu falei, você trabalha com um público de nível superior. É isso que eu ia falar, são linguagens diferentes. São linguagens totalmente diferentes. Aí eu achei, nesses 168, 8 pessoas que tinham uma lapidação melhor. De 168, você tinha quantas? Eu achei 8. 8 pessoas, porque eram os turnos, né? Sim. E aí eu tinha que dividir entre manhã e noite, plantão A e plantão B. Eu achei os meus multiplicadores. Legal. E aí trazia eles para amanhã comigo. Uma delas chamava Vivi também. Foi meu braço direito lá. Ela estava terminando o serviço social, mas ela trabalha numa multinacional, na parte já focada de suporte para diretoria, né? Ela tem um baita diferencial. E aí me trouxe para perto, me ajudava ali com os dados, com as informações. Onde eu arrumei até uma dor de cabeça, porque os médicos faziam a IH, né? Que era um dos indicadores para a gente receber a verba. Eles não preenchiam corretamente. O médico não preenchia corretamente. E aí eu tive que levantar e sinalizar, né? Que glosa, né? Se você não tiver isso daí. Dentro do processo. E aí a equipe médica, que era a terceira, ficava meio brava comigo, porque eu colocava o dedo na ferida, né? E a diretora me cobrando. Sim. Aí eu falei, mas qual é o plano de ação que a equipe médica vai tomar? Se eu tenho o meu escriturário lá, que ele pode sinalizar, mas se o médico falar, não vou preencher, o que eu posso fazer? Exato, nada. Aí foi um trabalho de formiguinha, de novo, me lapidando, né? Então eu tive que invadir um outro lado, que era como se fosse ali um conserge ali da área administrativa para você organizar a documentação. Então tinha muita solicitação de cópia de prontuário, de família que de repente queria processar a instituição, sabe? E como deixar isso organizado. São muitas coisas, né? São muitos. Eu costumo falar que o gestor, eu já citei isso aqui e vou citar de novo quantas vezes foram necessárias, que uma pessoa falou para mim uma vez assim, um liderado meu, eu quero ter um trabalho que nem o seu, que vem, dá uma andada, vai embora. Era isso que ele entendia que eu fazia. Porque o gestor tem um trabalho tão de bastidor, né? Você é gestor 24 horas. 24 horas. Você não desliga. Então.
Você resolve o problema 24 horas. É que a pessoa só olha o problema que ela trouxe pra você. Ela não vê os outros tantos, né? Você é responsável por um serviço, tua equipe tá 24 horas lá. Exato. A pessoa da manhã e da noite, ela enxerga você como referência. Sim. Então, se você não fizer os desenhos dos fluxos, você vai absorver toda essa energia. Sim. E aí, automaticamente, também você pode ter isso como uma reação ruim para você. Uhum. Então, esse trabalho de andar, de fiscalizar, você tem que criar dentro do fator de liderança o teu grupo que vai aqui junto com você. Sim. E aí, eles multiplicam aquilo que você está fazendo. Você é um só. É. Né? Se você não fizer, se você não se tornar substituível por outras pessoas em vários aspectos, você fica fazendo tudo e faz nada. E lá nesse desenho, eu vivi do Hospital da Brasilândia, tinha final de semana de 12 horas, que a equipe dos supervisores e da gerência, eles ficavam responsáveis pelo hospital inteiro. Olha só. Então, eu ia lá das 7 da manhã às 7 da noite. ADM, né? Desde a hora que chegava a ambulância, a alta hospitalar, os médicos precisando de algum tipo de recurso. Você ficava com o ramal lá e recebendo as informações para fazer a parte operacional acontecer. E aí, no final do dia, a gente fazia lá o relatóriozinho, né? Você tinha a planilhinha que você fazia o relatório, tantas altas, óbitos, barará, aquelas coisas todas. Então, foi um baita aprendizado. Que experiência, né? Foi um baita aprendizado. Foram 2 anos e meio, que era para ficar 6 meses. Trocou S, que eu estava. Entrou outra. Permaneci ainda durante esses 6 meses, mas aí mudou demais, porque em um hospital fechado 100% para Covid, recebendo o Estado, né? Sim. Não estava nem mais recebendo só São Paulo. Aí para um hospital porta aberta, né? A mudança foi radical, com uma visão de reestruturação que não foi feito um planejamento, né? De passar algo nessa adequação. Amanhã a OS tal assume. Essa OS tal aqui foi embora, levou as coisas dela. Sim. E aí eu fiquei... Era pra ficar... Aí fizeram um contrato de 1 ano comigo, mas aí em 6 meses me desligaram. Porque era o cargo que eu tinha. Eu falei, eu fico com as mesmas condições salariais da outra. Aí, beleza. Aí viram que iam ter que reestruturar. Aí falavam, pegar o salário do Roberto, a gente põe mais 2 ou 3 pessoas para fazer essa função. A gente já viu isso em qualquer outro lugar. Sim. Falei, beleza, me paga aquilo que está no contrato de direito. E tá tudo certo. E tá tudo certo, bola pra frente. Isso é uma coisa que eu sempre vou lamentar. Nunca foi por falta de capacidade. Não. Né? Nunca foi. E essa falta de olhar... E a gente já passou isso por vários momentos e várias questões, né? Que nem quando eu saí da Unisa, não foi por falta de capacidade. Quando a gente ainda tem pouca maturidade, quando a gente não tem casca, não vou falar maturidade, porque tem que criar casca pesada mesmo. Nunca foi porque você fez uma coisa errada. Isso te leva com uma sensação de injustiça. Mas né? A gente vem nessa cultura brasileira, né, da imaturidade, como a gente falou, né, os ciclos vão se encerrar. Sim. A gente começa a se cobrar. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E muitas vezes, você não fez nada, né? Aí você começa a entender que Deus está te preparando, te pra usou para aquilo, para você amadurecer, vai te usar para outra coisa. Exato, é nisso então, que eu acredito. espera, seu tempo virá, entendeu? Como você sempre fala assim, você talvez tenha um pouco de impaciência. Sim, né? Eu sim. também tenho essa impaciência porque Sim. os boletos estão vindo o tempo Chega inteiro. toda hora. E fisioterapeuta não tem uma carreira, né? O que é mais difícil pra gente é a gente ter uma carreira como fisioterapeuta. Pô, eu acredito que a sua carreira é incrível, mas o fisioterapeuta assistencial, pra ele tem dificuldade de ter essa carreira, de continuar trabalhando, fisicamente falando, é muito desgastante. Planejamento financeiro eles não sabem fazer. Exatamente, que é uma coisa extremamente importante, né? O que você vai ser. Provavelmente a nossa geração nem sei se vai ter aposentadoria. Né? Você ainda tem, acredito que tenha, mas se você tiver um outro plano B... De novo, você vai conhecendo pessoas que vão se relacionando, que você vai conversando, um é do mercado financeiro, o outro vem de um título de capitalização, que você começa a questionar o porquê, se ouve fulano e ciclano, né? Se Deus quiser, mais 5 anos eu me aposento, né? Sim. Se não mudar a lei. Mas mudou justo da nossa vez. Do jeito que a gente é sortudo. Mas eu fico pensando nesse cenário do que eu tenho que fazer antes, sem depender disso. Claro. Se vier, agrega. Sim. Vou trabalhar para. Sim. Né? Mas hoje quem é que pega um dinheirinho e faz, né, uma faz ele virar outra coisa. Exato. Paga um pouquinho por mês para 60 anos, você tem lá um dinheiro que você pode tirar ou você pode receber parcialmente como se fosse uma aposentadoria. Quem que ensina isso hoje para essa juventude? Quase ninguém. E olha que hoje tá tudo de graça no YouTube, né? Eu trouxe uma gestora aqui financeira e ela faz seguro de vida, né? E eu tenho um seguro porque eu
eu ganho, se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Autônomo, Né? né? Então, uma série de coisas que eu me preparei porque eu não posso parar de ganhar, né? Eu tenho um filho ainda que tá fazendo economia. Aí, ó. Eu fico contando, falta 9 parcelas agora, que ele Eu teve fico nesse pensando ano. na escola da Bela. Que é, você Ela ainda tem... vai pro 6º ano. Até o 9º. depois vem a faculdade, depois vem uma série de coisas. Mas eu acredito que isso também é da visão do gestor, porque ainda mais sendo fisioterapeuta, você sabe o que é ter falta de funcionalidade. Sim. Né? O quanto essa incapacidade física pode trazer. Longevidade é uma das coisas que mais se fala hoje. Eu tenho convicção que é uma das grandes saídas da fisioterapia vai ser nessa funcionalidade de pessoas mais idosas, e quem tiver antenado nisso, que você sempre olhou lá na frente, você sempre foi visionário, mas mais do que visionário, parece que é um cara que tá sonhando, você executa muita coisa, né? Qual o seu futuro projeto agora? Tô num projeto legal aí, vai vir coisas boas, né? O Ricardo Gondo e o William Paes, 2 grandes amigos, que a gente trabalha junto. O Ricardo eu trabalhei desde 99, quando eu entrei na Unibanco, que eu contei lá atrás, ele já estava lá, né? E o William foi nosso aluno numa outra faculdade que a gente lecionou, e também trabalhou conosco lá na FMU, na parte do ambulatório de ortopedia e traumatologia, lá da faculdade. Buscou uma formação paralela dentro da área de osteopatia, que eu acho muito legal também, que traz uma visão filosófica, científica, uma outra abordagem, né? Como tem a medicina tradicional chinesa aí, né? Oriental também, né? Que é bem legal. E aí eles me convidaram para esse projeto, né? A gente terá lá 3 consultórios, que a gente vai fazer a locação do espaço para uma rede, né? A qual tem o mesmo escopo de assistência, queira se desenvolver profissionalmente, criar essa rede capilarizada, como o William fala, esse network próprio. E nesse mesmo local teremos 2 salas específicas para alocação para cursos. Então, quero, de repente, ter uma reunião, né? Envolver um workshop, alguma coisa que a gente possa buscar em parceria com as pessoas que pensam que nem nós, de fazer o diferencial dentro da profissão e da área da saúde. Então, essas 2 salas serão uma sala de capacidade menor e outra maior, que vai ter toda a infraestrutura. Então, Vivi, você quer uma reunião com a sua equipe, um treinamento, uma capacitação, em vez de você gastar um baita dinheirão num hotel Sheraton Bucharest, a gente vai ter uma estrutura muito acolhedora, bem humanizada. Isso é muito legal. E integrar pessoas que pensam nisso. Então, eu abro um nicho aí para qualquer curso técnico, ou tecnólogo, ou um bacharel, ou uma pós-graduação, em frente aí todas as áreas da saúde. Então, a gente está focando nos profissionais da área da saúde. E o seu projeto com as residências multi? Já estou, né, renovei meu contrato, graças a Deus, aí com a Prefeitura Municipal de São Paulo, dentro da Escola Municipal da Saúde, onde eu exerço uma função de apoiador técnico, como está aí no meu currículo, que é essa visão de gestão acadêmica e docente. Então, hoje, para aqueles que são recém-formados, né, estão buscando, de repente, até uma reposição no mercado, ou aqueles que vão buscar uma especificidade na profissão, né, mas uma residência, uma pós, né, focado na área. Hoje lá a Secretaria Municipal, o Coremu, né, uma palavrinha diferente, né, Coremu, você coloca no Google aí, vocês vão achar. E de elefante, M de macaco, S de sapo, Escola Municipal de Saúde, SMS, Secretaria Municipal de Saúde, são 8 programas. O desbravador foi a área de cirurgia odontológica, bucomaxilo. Então, o professor Basílio, que é da USP, figuraça, gente boa demais. Em 84, desbravou a residência na área de bucomaxilo. Então, tem 4 programas lá, uniprofissionais. E foram abertos mais 4 e a gente está com o projeto de abrir mais. E esses outros 4 envolvem atenção básica, que é a parte de residência multiprofissional na práticas integrativas complementares em saúde, que muita gente às vezes fala, eu vou fazer porque eu gosto de atenção básica, estratégia de saúde da família. Se enganem, porque eu já tenho recebido algumas propostas de empresas para levar as práticas integrativas para o meio corporativo. Então, o colaborador tem que se sentir valorizado dentro do seu ambiente, e saúde está dentro do escopo das áreas multi, né? E ali você vai ter conhecimento em acupuntura, aromo, técnicas de relaxamento, plantas medicinais. Traz um fator de promoção e prevenção em saúde maravilhoso, que é o nível primário.
Para o nível terciário, a gente tem lá com o Olival, né, com o Antônio Olival Fernandes, coordenando o programa multi de residência em neonatologia. Uhum. Então, desde a puérpera até ao nascimento ali do bebezinho, né? Uhum. Então, volta um pouquinho a minha história lá do Tatuapé da neonatologia, que eu gosto muito, que abre muitas portas. Então, durante 2 anos, né? Essas residências são 2 anos, buco que são 3, né? Uhum. Na neonatologia, em práticas integrativas e as mais comuns, que é a parte de urgência e emergência, associado à parte de terapia intensiva, né? Uhum. Então, são 4 programinhas que abrem vagas lá, X vagas para cada categoria profissional, que o diferencial é você ficar, né? Imersão total, Uhum. são 60 horas semanais, Uhum. com uma remuneração do MEC, Uhum. junto com o Ministério da Saúde, Uhum. que é uma bolsa integral de 4.100 e poucos reais, que o residente recebe isso do governo, Uhum. para que ele vá lá atuar. Abriu 2 vagas no hospital que você está lá em Caraguá, Uhum. né? Eles vão atuar junto com a sua equipe e a sua equipe vai ajudar a lapidar a formação desses profissionais no dia a dia, Uhum. lembrando das habilidades do dia a dia, as competências de conhecimento teórico. Aí essas competências, eu e a Fernanda como apoiadores, a gente faz a revisão do conteúdo, sobe na plataforma Moodle, abre dentro da matriz, né, do eixo comum, o eixo específico e o transversal, você vai abrindo as temáticas, né, dentro das disciplinas, e eles vão fazendo também, aí num dia da semana, eles são liberados meio período para a parte acadêmica e vão fazendo pela plataforma AVA, né. Participei agora da colação da turma, né, bem emocionante também. O legal que eu já, no feedback, né, que a gente vai criando essa relação com as pessoas, grandes instituições procurando esse tipo de profissional. Isso, exatamente. Então, Ele sai muito diferenciado. São 5.700 horas, horas. né? Então, assim, são 2 anos de como no modelo de visão médico. Sim. O cara terminou a faculdade de medicina, vai 2 anos no hospital, vai trabalhar bastante, vai aprender bastante para moldá-lo de uma situação diferenciada. E a equipe multi também tá. Então tem o Coreme, que é da parte médica, e o Coremu, que é da parte multi. E aí você sai de lá com carteira registrada, né? Tem férias, né? Tem todos uns benefícios por trás, onde consegue suplementar o que as graduações hoje estão devendo muito. Sim. Então, aí de novo, né? Essa geração. Tem prova, gente. Tem que se preparar, tem que se preparar. Sim. Então, eles têm meio que um obstáculo, né? Um medo, né? De prova. Essa palavra é meio pesada. E, na verdade, é um exercício para você colocar lá e se classificar, porque eu tenho que saber diferenciar o A do B pelo currículo e pela execução intelectual que ele fez numa atividade. Não quer dizer aprendizado em prática, né? Aprendizado em prática. Ele não é mais um aluno, e ele é um profissional e está aprendendo. E quando a gente fala em Coremu, eu estou vendo hoje grandes instituições desenvolvendo, né? A USP, Einstein, Sírio, HCOR, a São Bernardo, que foi parceira nossa, né? O município de São Bernardo, o município de São Paulo, ofertando essa oportunidade. Sim. Então, hoje o ticket médio de uma faculdade de graduação, Vivi, é R$500. Sim. Né? Então, a gente sabe que isso não paga as contas também, né? E, por outro lado, se ele se dedicar e entender que ele pode fazer o diferencial na sua formação, ele presta uma prova dessa, ele vai no primeiro mês receber R$4.100. Né? Nós estamos falando aí praticamente de quase 7 prestações da escola já recuperada naquilo que ele investiu lá atrás. Eles têm que aprender a fazer essa conta. E entender que ali ele vai sair com baita diferencial. E pela normativa, ele pode fazer até 2 residências. Terminei uma, quero prestar outra. Não sabia. Terminei em terapia intensiva, quero fazer uma de PIX. Você pode. Entendeu? Que legal. Então tem gente pedindo transferência de outros locais. Tem um Coremu, né? Diretamente tem uma prova que faz nível nacional. Então você vai prestar a prova pelo seu ranqueamento, você pode escolher para onde você vai. Tem uma ex-aluna agora, que eu tô na Cruzeiro, né? Ela prestou a prova e ela estava chateada, que ela tinha ficado em 8º lugar. Aí eu falei para ela, Karen, calma, né? O que dorme o bicho não come. Se Deus programar alguma coisa para você, aguarde. Aí na aula inaugural da recepção desses novos residentes, quem tá lá? Ela. Que legal. 7 desistiram. Sim. Na verdade, não é desistir, né? Porque como foram para outros lugares. Prestam, a gente sabe como é que é. Prestam para outras coisas, ou de repente outras oportunidades apareceram.
era dela. Rodou, né? Então, assim, o que ela tem que eu falei para ela, que você tem que se cobrar é começar a melhorar, né, Sim. a sua performance em prova. Sim. Né? Existem vários mecanismos para isso, que abrem um nicho também. Uhum. Então, como se preparar para essa situação? Ela tá lá super feliz, mandou uma mensagem essa semana. Que legal. E assim, foi conhecer as UBS, fez uma aula de integração, tinha o kit lanche, refeição. Falei, tá vendo? Aí, ó. Minha vida mudou, né? Sua vida mudou. Muito E bom. ela veio da Bahia, largou lá a família, veio fazer faculdade em São Paulo. E... Mais uma que teve sorte, né? Não, teve não é sorte, sorte, né? teve Tem sorte. que Quanto tá. mais trabalha, mais sorte tem. E super legal. Então, há 5 anos atrás, né? Aí a gente teve a pandemia, a gente começa a enxergar outras oportunidades. Sim. A palavra Coremu, para mim, já tinha ouvido falar, mas você não dava ênfase e atenção no que era. E é grande, né? Então tem uma comissão nacional hoje que cuida. Então, qualquer instituição, hoje, pública ou privada, ela pode pedir aí os seus programas de residência. Uhum. Então, também abre uma assessoria para quem está precisando. Sim, é o lenço. A cabeça já está trabalhando aqui, é um lenço. Então, tem oportunidades para todo mundo. Para quem quer trabalhar, nunca vai faltar. Né? Agora, ganhar sem trabalhar, a gente ainda não aprendeu. Aí, mudando de água pro vinho, minha irmã é comerciante. Ela tem uma loja franqueada da Gastur e uma sorveteria que vende atacado e varejo, né? A dificuldade maior dela hoje... Pessoas, contratação. Não tem. Mão de obra. Não tem. O assistencialismo tá aí para impedir que isso aconteça. Aí eu fico olhando, mas eu tinha 16, 17 anos, trabalhei 3 anos numa videolocadora. Ninguém hoje trabalha 3 anos. Não. 6 meses, 4 meses, já pede pra sair. Porque existem incentivos também para que isso aconteça, né? É uma longa história ainda do que a gente vai viver ainda comerciante em todas as esferas. Todas as esferas. Aí você vê lugar hoje colocando sistema de robô, sistema de integração, de sistema. Daqui a pouco você vai chegar lá, você vai pegar o sorvete, você vai passar num negocinho. Já existe. Já existe. Já existe, E a gente vai fazer isso. Beto, a gente tem um tema aqui, uma parte do nosso podcast bem especial pra gente, que chama Fatos e Sensações. Ixi, Maria. Eu vou mostrar pra você o fato, você vai dizer qual que é o fato e você vai dizer qual que é a sua sensação, tá? Tá. Primeiro. Fatos e sensações. Vixe, Maria. Qual que é o fato? O fato aí é um momento de multiplicação de conhecimento. Tá na UPA. Qual que é a sensação? Eu estava aí O Sérgio Martucci entrou numa UPA lá em Parelheiros e a equipe tinha uma baita dificuldade em manejo de ventilação mecânica, né? Aí eu chego lá, 70% era equipe médica, 10% enfermagem, né? E os outros 20% eram curiosos, né? Eu e o Thiago Fernandes fomos os dois nesse dia em horários diferentes. A sensação foi maravilhosa. É uma sensação, assim, de valorização. Ótimo. De conquista de espaço. Segunda. Qual que é esse fato? Qual que é essa sensação? Esse fato está relacionado a um projeto que a colaboradora trouxe para mim, da psicologia, onde a gente estava numa barreira, tá vendo aquela linha amarela ali embaixo, que é a parte de acessibilidade, e aquela porta lá atrás era o acesso principal para o hospital trancado. Então você internava um ente querido seu no hospital. Não via mais. Ele poderia sair de lá vivo, poderia morrer. E como que a gente ia vincular a comunicação do que está acontecendo dentro do hospital com aquele que está querendo ver o seu ente querido, né? E aí saiu um projeto chamado Prontuários Afetivos. Nossa. Então, a primeira abordagem era como eu vou lidar com alguém que tá com a sensação que pode morrer, né? Eu vi isso na prática. Eu vi uma UTI, 16 leitos, 16 pacientes pronados. Nossa. E eu via isso raramente na literatura. Sim. E aí a gente precisava ter uma abordagem terapêutica, um protocolo muito bem desenvolvido, com uma linha de raciocínio para todo mundo saber o que tá fazendo, né? E tinha aquela situação que o paciente chegava conversando, aí começava a apresentar sinais clássicos de uma insuficiência respiratória, dava 2, 3 horas depois, estava entubado. E a pessoa chega consciente, né? Como que a gente poderia abordar de forma humanizada. Aí esse prontuário afetivo foi criado pela equipe no intuito de a gente trazer um pouco o dia a dia, o cotidiano dessa pessoa, na forma de ser chamada, no time que torce, na música que gosta, no que gosta de comer. Então a equipe foi treinada total, eram quase
2.500 colaboradores, né, de todos os setores. E quando chegasse à beira do leito, ia estar dentro das metas internacionais né, a identificação correta do paciente, tudo ali. E do lado, uma outra plaquinha escrita assim, prontuário afetivo. Então, o Roberto gosta de ser chamado de Beto. Né? O Roberto torce pro Santos. E aí, alguém com a sua habilidade, quando ia abordar o paciente no leito, já sabia algumas coisas ali que estava bem visual e abordava de forma diferenciada. E nós tivemos, então, um paciente que gostou tanto dessa ideia que ele pediu para levar a fichinha dele embora. Isso gerou uma repercussão tremenda. E nesse dia, minha família ficou orgulhosa, porque a sensação parecendo a Globo. De dar entrevista para a Globo. Que legal. E expliquei como é que funcionava esse prontuário afetivo. A organização que eu estava também tinha outro hospital e levaram essa ideia para lá também. Então, foi muito legal essa forma de trabalhar. E algumas coisas que a gente conseguiu implantar também paralelo a isso, que foi o tablet, que era a videochamada, e o diferencial para fazer a passagem de plantão por telefone com os familiares. Que não podia entrar. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí, quando foram 3.000 vidas de alta, a gente fez uma baita... Como posso falar? Não posso falar confraternização, porque era um momento de Covid, mas a gente conseguiu multiplicar aquilo como uma conquista junto com a equipe. Pelo trabalho que foi feito de diferencial, pela profissão que cada um escolheu e o momento de cada um tá ali dentro, entendeu? Isso eu acho que foi divino. Cada um que estava nesses lugares... eu costumo falar que quando a pessoa fala assim, nossa, você nem lembra da pandemia, a gente ficou dentro de casa. Eu fico assim, eu não fiquei dentro de casa. Eu vivi uma outra vida, assim, né? E eu me estranho. Eu falava, eu não ficava dentro de casa, ficava na rua. Mas eu acho que foi um surto coletivo, acho que todo mundo surtou. E eu acho que todo mundo que estava vivendo esse momento é que foi escolhido para estar. Foi, mas foi um momento muito legal. Tenho até hoje lá no meu Instagram. As pessoas comentam. É bem muito legal. Próximo. Amor da minha vida aí. Sempre fazendo careta. Ela tá maior já, né? Já. Você viu que a camisa dela é bonita lá, tá com a camisa do Santos. Eu achei que era Corinthians, que é branco e preto, brincadeira. Não. Ela não teve escolha. Com 6 meses já comprei um bodyzinho do Santos, depois fiquei falando Santos, né? E esse modelo pai, filha e, né? Homem e mulher é uma coisa mágica. E aí a gente tá saindo pra dar uma voltinha. Belinha, parceiraça e tudo que eu faço, é um modelo de amor, ela me ensina demais o que é ser pai, né? Ela que ensina. Ela que ensina. Que bom que vocês se têm um ao outro, fico muito feliz por isso. E trabalhando bastante para pagar os boletos para o investimento, né? Sim. Como eu te falei, na educação dessa menina. Sim. Da Belinha, para que ela seja aí uma profissional 3 vezes melhor que eu. Que bom. Beto, a gente tá indo pro final. Tá bom. E eu gostaria muito que você me falasse o que a minha maior dúvida hoje é para onde vai a gestão da saúde. O que você acha que vai ser o caminho? O caminho da gestão da saúde hoje, eu acredito que a gente vai evoluir bastante ainda, né? A gente tem uma história por trás disso tudo que não pode ser perdido. E a tecnologia, os recursos que você tem hoje de dados, né? Eu participei de um processo seletivo um tempo atrás, que tinha mais de 20 pessoas, todas já capacitadas em gestão. Achei isso muito legal. Muito legal. De que os profissionais estão buscando o somar da área, né, da administração, de uma graduação de administração, daquilo que ela executa no dia a dia. Então, eu acredito que a gestão ela vai necessitar que a gente se capacite mais. Essa gestão, para evoluir, ela vai precisar que a gente aprenda a trabalhar cada vez mais com as diferenças, que a gente explore a questão hoje muito focada com a saúde mental das pessoas, trabalhar 2 pontos importantes, que é a ansiedade, né, e os fatores depressivos de desmotivação que geram. Então, a gente entender que desmotivação é a gente que cria, que o nosso cérebro é ele que sabota a gente. Então, se a gente estiver envolvido num nicho, envolvido numa rede capilarizada nesse fator de pessoas que têm possibilidade de crescerem e somarem juntos, a gente tem um mundo ainda que não está explorado.
Eu concordo, um oceano azul aí, né? Beto, eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui. Você é uma das pessoas que eu mais admiro na minha Obrigado, vida. Vi. Eu sou grata ao Thiago, né, Fernandes, que nos apresentou naquele momento mágico que foi lá no Congresso de Emergência. Foi. Você foi a primeira pessoa, você me encantou desde a primeira vez que eu conversei com você. Você foi um chefe extremamente querido comigo, Obrigado. sempre explorando os meus melhores potenciais. Eu vi você sendo querido com todos os alunos, com todas as pessoas que você teve, que tiveram a oportunidade de ter você como gestor. Você é um gestor nato, no qual eu me espelho e sempre vou me espelhar. E eu espero que a vida te trate bem, porque você tratou muito bem as pessoas que passaram por você e que você pode e você sempre ajudou. Então eu desejo pra você todo o carinho do mundo. Agradeço muito o seu tempo de estar aqui hoje. Não é hoje o tempo da Belinha, né? Não, eu já tá com a mãe. Mas é um momento que eu tenho que me dedicar, né? Eu acredito que tá embutido em mim, né? Esse fator da multiplicação. O saber não é meu só, ele tem que ser compartilhado, né? Uhum. Então eu me sinto motivado, honrado, agradecido a Deus por todas as oportunidades que Ele sempre me dá. Entender que a gente sempre vai ter os altos e baixos, que a gente tem que estar bem, né? Conosco, com a espiritualidade, porque quando você está preparado, a oportunidade chega. Sempre chega. Né? E sempre chega, você vai realizar com êxito. E lembrar que tudo na vida tem um começo, meio e fim, né? Sim. Então, esteja preparado para esses 3 momentos. Perfeito. E as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Não se excitar muito com o início, né? Manter o meio e entender que o fim realmente chegou. E quando você precisar de alguma coisa, se você já soube trabalhar isso, você passa numa energia melhor, né? Verdade. Quero muito te agradecer pelo seu tempo. Se você ficou até o final, curte, compartilha. Em especial, se inscreve no canal, muito importante pra gente. Eu tenho convicção que você teve uma aula aqui de como ser um bom ser humano, ser um bom gestor, um bom professor. E se a gente puder replicar para uma pessoa, já deu certo, né? Beto, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi, sucesso nessa nova jornada, nesse novo projeto. Vamos depois tomar um cafezinho junto. Combinado. E explorar novas ideias, né? Vamos se ajudar mais uma vez. Esse livro que tá aqui, ó, desde o começo, Fisioterapia em Emergência, meu nome tá aí dentro também. Com certeza. A gente tem amigos, né, Beto? Amigos, foi um grande desafio, né? Você buscar informação e trazer aí para contextualizar e trazer o conhecimento para todos. Sucesso. Você Obrigada, Beto. É um modelo pra gente, é uma mulher guerreira que conquistou muitas coisas e ainda vai conquistar muito mais. Amém. E que Deus abençoe você e sua família. A todos nós. Obrigada, Beto. Nada.